Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, o que significa o termo economia criativa? Bom, Roberto e ouvintes da Rádio USP, contextualizo isso em relação ao que está acontecendo no próprio estado de São Paulo, né, com o novo governo, que decidiu mudar o nome da Secretaria da Cultura, inserindo o termo economia criativa nessa composição, né? Por que economia criativa? O que é essa economia criativa? Um exemplo, talvez, interessante para isso, é quando a gente assiste um filme, vale a pena a gente ficar até o final do filme para ver a complexidade que é a produção de uma peça, né, de arte, nesse caso, da indústria cinematográfica, né, que se autodenomina como indústria. Então, aí a economia está muito clara, né, e a quantidade de pessoas que estão envolvidas nessa produção, né, sentando na cadeira do cinema. A gente não imagina a quantidade de pessoas, a quantidade de até empresas, né, e produção, né? No cinema a gente, obviamente, tem os atores, o diretor, mas aí entra a fotografia, entra a produção mesmo dos cenários, toda a produção mesmo que prepara, né, os lugares onde esse filme vai gravar, né, seja no estúdio, seja fora, em locações externas. No caso de uma exposição, também aconselho, entrem no site da Bienal, né, a Bienal, que é esse grande evento espetacular que acontece a cada 2 anos em São Paulo. Quando a gente analisa os créditos, a gente começa a entender, né, as conexões, as relações de diferentes produtores, gestores, atores do mundo da cultura e dessa economia criativa em artes visuais, né? Na música, se a gente for analisar a cadeia produtiva da música, né, vai desde a questão tecnológica até uma produção ilegal, a pirataria, né? Mas tem direitos autorais, políticas públicas, então quem está envolvido em políticas públicas para isso, né? E a radiodifusão, a mídia imprensa, o marketing, toda a produção de espetáculos, shows, enfim, até a indústria de instrumentos musicais, eu diria até, eu caminharia e falaria dos artesãos, né? Como o luthier, que é um artista, né? Que produz, um artesão que produz instrumentos de forma bastante manual, né? Interessante, Roberto, uma vez que a gente está falando disso, a própria rádio, esse meio que utilizamos nesse momento, né, também tem uma estrutura que me parece bem interessante, né? E aí eu vou brincar um pouco com o Roberto nesse momento, para que ele fale um pouquinho dessa, por exemplo, na rádio eu vi que há uma composição nos créditos, né, de uma equipe editorial, de uma produção, né, do site, até chegar na equipe técnica, né, e obviamente não esquecendo da parte administrativa. E como que você pode contribuir para falarmos de economia criativa? Como se está estruturada, por exemplo, a equipe editorial da rádio? De fato, Martin, a Rádio USP é um ótimo exemplo disso que você está falando, porque a Rádio USP é apenas um setor, né, um dos setores de toda a estrutura de comunicação da Universidade de São Paulo. A comunicação é gerida pela Superintendência de Comunicação Social da USP. Ela está dividida em 4 editorias: Universidade, Atualidade, Ciência e Cultura, e profissionais dessas 4 editorias produzem conteúdo jornalístico, cultural, educativo para Rádio USP, TV USP, Jornal da USP e ainda a Revista USP. Então, não só profissionais de comunicação, mas também profissionais de outras áreas que ajudam na produção de conteúdos. Então aqui a gente conseguiu dar um panorama, né, dessa complexidade, dessa riqueza que conforma produções culturais, né? O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.